neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A estatura de um varão perfeito é uma mensagem baseada na segunda carta de São Pedro, capítulo 1. Você pode ler em casa com mais tempo e você verá ali esta escada de virtudes, esses degraus: fé, virtude, conhecimento, que é a ciência de Deus, não é? A temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal. E por último, essa pedra de coroa, caridade, que quer dizer amor, que é o próprio Cristo. Isto é como uma pirâmide, isto dá justamente 7 degraus. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. São 7 degraus. E a pirâmide tem justamente 7 degraus. Mas ali, então, Pedro vem com a pedra de coroa, formando a 8ª, mas aquilo não é propriamente um degrau a ser alcançado mais pela igreja, mas sim a própria pedra de coroa, que é o próprio Cristo, coroando esta pirâmide. Agora, este varão cuja estatura é perfeita é o próprio Cristo. O varão da estatura perfeita é Cristo. Não tem outro. Ele é o perfeito. Ele manifestou estas virtudes de uma maneira plena. Agora, a sua igreja revela estas virtudes. Através das eras, nós encontramos isto. Por ordem. Paulo foi a era da fé, e logo vem a era da virtude. Virtude quer dizer força, poder, espiritualmente falando. Depois veio a era do conhecimento, da ciência de Deus. Logo vem a era da temperança. Depois paciência. Foi a era de Wesley, não é? E logo a do amor fraternal, Laodiceia. E por último, agora aguardamos a pedra de coroa. Então você encontra em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 5,
esta pirâmide, estes 7 degraus, coroados com a pedra de coroa, que é caridade, que quer dizer amor. Nós vamos destacar um pequeno trecho desta mensagem, a estatura de um homem perfeito, uma vez que já tivemos a oração tão inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que foi feita nesta mensagem. Cremos que já temos sido abençoados, porque pense nisto, queremos saber que classe de gente temos que ser para estarmos presentes naquele dia. Ora, a palavra de Deus mostra que classe de gente devemos ser. Gente que tem se escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, segundo o que afirma São Pedro na sua segunda carta, versículo 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Nós vemos também que nesta oração que o grande mestre é o Espírito Santo. Não há outro. O grande mestre é o Espírito Santo. Só ele pode nos guiar em toda a verdade. Só ele poderia usar alguém para nos mostrar tão grandes e poderosas verdades, apesar de tão simples como são. Aqui temos na mensagem a estatura de um varão perfeito, que isto é uma carta de São Pedro dirigida a quem já tem se escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Então você vê que toda a Bíblia não é para todo o mundo, para todos os pecadores. Mas a razão, a lógica mostra isto. Você não pode falar de álgebra para aquele que não sabe nem o abecedário ainda. Você não pode levar um aluno a resolver problemas de expressão aritméticas e matemáticas, etc., a não ser que primeiro ele aprenda a somar, a multiplicar, a dividir, a diminuir. Então Pedro, muito diligentemente pelo Espírito Santo, escreveu uma carta que ela é para crentes. Você diz assim às vezes, vai pregar para os descrentes. Então Pedro também não poderia dirigir nenhuma carta para os crentes. Mas aqui está uma carta e eu poderia mostrar que grande parte das cartas de São Paulo e todas as escrituras, as cartas, o Novo Testamento, já está se endereçando à igreja. Leia a carta aos Efésios. Veja se Paulo tem aquele trabalho que tinha ali com os coríntios. Veja se ele teve que falar em dons com os Efésios. Veja, nessas outras cartas, se ele teve que ocupar o tempo para estar pondo dons em ordem, mostrando o caminho mais excelente, etc. Não. E você pode fazer um confronto muito perfeito de Josué lá no Velho Testamento com Efésios. Isto é uma posição da igreja. E quando ela tem alcançado esta posição, então ela recebe estas coisas que são endereçadas a ela, exclusivamente a ela. Você sabe que você não pode falar coisas íntimas para uma mulher que não é sua. Você fala coisas íntimas para a sua esposa. Você fala coisas íntimas para seu marido. Assim também há coisas íntimas do esposo, que é Cristo, que ele fala somente à sua esposa, que é a igreja.
comprada e resgatada pelo seu sangue, e que tem se escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então o profeta diz: eu tenho obtido esta fé, você diz, e estou dirigindo isto àqueles que têm obtido semelhante fé igualmente preciosa. Sim, eu tenho obtido esta fé, e estou dirigindo isto àqueles que têm obtido semelhante fé igualmente preciosa. Agora, é certo que o profeta de Deus, como São Pedro, escreveu isto, 2 Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Vejam, que essa carta é para aqueles que alcançaram fé igualmente preciosa. Está certo assim? Então, essa carta de 1 Pedro capítulo 3 não vale nada para esta mulher que não alcançou uma fé igual à dos apóstolos. Agora você vai ver o grande significado do ministério de Elias nesta era, que ele viria converter os corações dos filhos aos corações dos pais. O que vale a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, sobre os deveres das mulheres cristãs, dos maridos? Não vale nada. Não vale nada para esta pessoa que não tem alcançado uma fé igualmente preciosa à dos apóstolos, começando pelo seu batismo. A gente não pode deixar escapar nada. Não pode deixar escapar coisa alguma disto. Comece pelo seu batismo para ver se sua fé é igualmente preciosa à dos apóstolos. Agora, em Efésios capítulo 2, versículo 20, você encontra que o fundamento da igreja, o alicerce, é justamente isto: os profetas e os apóstolos. E você não pode prosseguir adiante como um verdadeiro cristão que tem se escapado da corrupção que há no mundo, pela concupiscência que há no mundo, e que tem alcançado fé igualmente preciosa, a dos apóstolos, sem que você comece logo pelo seu batismo, sem que você veja o Pai no Filho. Quem vê a mim, vê o Pai. Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me tendes visto. Agora Filipe pediu para que Jesus mostrasse o Pai. Então, Jesus respondeu para Filipe, no lugar do Pai. O Pai estava falando ali. Há tanto tempo estou convosco, na primeira pessoa. Jesus tinha hora que ele falava com a natureza de filho, orava, pedindo, mas quando ele mandou a Lázaro levantar, aquilo era o Pai. Ele falava, na verdade, às vezes no lugar de uma segunda pessoa, mas logo essa primeira pessoa falava nele. Através dele derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Então estava ali na primeira pessoa o próprio Senhor Jesus Cristo falando. Há tanto tempo estou convosco e não me tendes visto, Filipe. Se você for ler São João 14, a partir do verso 6, você vai encontrar que Filipe estava recebendo uma resposta de Jesus, uma satisfação do Senhor Jesus Cristo, quando ele pediu a Jesus que lhe mostrasse o Pai, mostrasse para eles. Então Jesus respondeu, o Pai respondeu. Aquele Pai que está em mim, disse Jesus, é quem faz as obras. Há quanto tempo estou convosco e não me tendes visto, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus disse, manifestei o teu nome aos homens. E Jesus disse em São João 17, no final da sua oração, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Por isso que eles usaram o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo. Por isso que Pedro e todo
os Atos dos Apóstolos e você não encontra um batismo na Bíblia, somente nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Jesus disse, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Leia em São João capítulo 17, aí o último versículo. E você vai encontrar, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Por isso eles usaram o nome exigido em Mateus 28, 19. Agora, sem ter essa fé igualmente preciosa, você pode ter essa carta para você? Essa mulher pode receber 1 Pedro, capítulo 3. Os maridos podem receber essa carta para si? Isso pode ser praticado, vivificado no coração da mulher, do homem? Vamos ver. Antes de ter uma fé igual à de Paulo, em Atos 19, ter o mesmo batismo, tudo assim, Paulo, ou então Saulo de Tarso, chamou ao Senhor Jesus Cristo de Senhor. E um homem daquele não chamava ninguém de Senhor a não ser Deus, Jeová. Aquele Jeová que ele estudou lá nos pés de Gamaliel. Mas quando ele caiu do cavalo, chocou com a luz, caiu do seu pedestal, do seu sistema, então ele disse, quem és tu, Senhor? Senhor. Um judeu não chama ninguém de Senhor, a não ser Jeová, o Pai. Então Jesus lhe respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Oh, que luz gloriosa! É gostoso, é maravilhoso, é muito bom a gente ouvir um testemunho de cura. Mas, oh, como esta esposa eleita gosta, se deleita em ouvir a palavra desse grande mestre, o Espírito Santo, nos mostrando esses quadros tão maravilhosos e fazendo combinar as Escrituras. Ora, meu ouvinte amado, minha ouvinte amada, filha de Deus, apanhe esta primeira carta de São Pedro agora, se você tem tempo. Marca isto, segunda carta de São Pedro, capítulo 1, e começa a comer isto. Se você está enfermo, não tem importância. Quando chegar ali, primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 24, você vai ser curado pela palavra. Não precisa ninguém nem pôr a mão sobre você. Eu conheço um testemunho de uma mulher desenganada dos médicos, com seus pulmões já todos estourados por crateras, e foi curada por esse versículo aqui, sem ninguém botar a mão nela. 1 Pedro 2, 24. Se você pode crer num copo d'água, por que não crê nas Escrituras? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pega as duas cartas de São Pedro e comece a ler. Quando chegar na segunda carta, capítulo 1, você vai encontrar a base dessa mensagem que você está ouvindo. Aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, você pode obter tudo pela palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.